Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 12 e o versículo de número 6. Assim está escrito: Pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. Nós observamos aqui o contexto desta afirmação de Jesus diante dos fariseus, aqueles que sempre procuraram colocar dificuldades diante do caminho de Jesus, porque escribas e fariseus e saduceus, todos estes, eles desprezavam as coisas essenciais e começavam a se apegar às coisas secundárias, tradições, normas, regras, preceitos, criados pelos homens. E sempre o que os homens criam é para desfazer da obra de Deus e não se condicionar para buscar na palavra de Deus, entender as coisas e procurar servi-lo da maneira como deve ser servido. Nós encontramos neste texto que os discípulos, Jesus com seus discípulos, passaram num sábado pelas searas e os discípulos, com fome, eles passaram e colheram ali umas espigas. E isto aconteceu num dia de sábado. E os fariseus logo levantaram as antenas e foram com ímpeto contra Jesus, no sentido de que eles não deveriam fazer isto. Então, na linguagem dos fariseus, era preferível que os discípulos ficassem com fome do que se alimentar no dia de sábado. Então, veja o entendimento deles como estava fechado, porque eles não estavam devotados às coisas de Deus, mas às coisas dos homens. E, portanto, eles reclamaram com Jesus, dizendo: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Então, Jesus responde a eles e diz: vocês não leram o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, quando ele também entrou na casa de Deus e pegou lá os pães da preposição, que não lhe era permitido, mas ele entrou lá e comeu os pães da proposição, e os que com ele estavam, mas pertencia aquilo aos sacerdotes. Mas no momento de fome, de necessidade, era a única coisa que eles tinham de momento. E, portanto, quando o Senhor traz isto à lembrança dos fariseus, eles estavam focando um ponto, mas esqueceram que, anteriormente, isso já tinha acontecido. E aqui diz: ou não tendes lido na lei, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Quando as coisas é da conveniência deles, então pode sim fazer as coisas no sábado. Quando não é da conveniência deles, eles logo têm argumentos e normas para reprovar e para repreender aquele estado de coisas. Foi exatamente assim que aconteceu aqui. Mas a infelicidade deles é que Jesus estava presente. O negócio deles, eles não queriam que Jesus os reprimisse e mostrasse a eles a realidade. O problema deles era acusar os discípulos de Jesus para, com isso, tentar tirar a credibilidade de Jesus, dizendo: olha, é os teus discípulos que estão fazendo isso. Eles estão comendo no dia de sábado. Foram pegar as espigas em determinado lugar e isso não é próprio. Como que diz? O sábado é o dia santo, é o dia sagrado, o dia do Senhor. Então, no sábado, não pode fazer nada. Só pode adorar a Deus e mais nada. Então, este era o pensamento que dominava estas pessoas. Mas Jesus trouxe a eles a realidade. Eles estavam levando tudo ao pé da letra, sem
exercer a misericórdia. E quando Jesus demonstra isso, Jesus está abrindo aqui o parâmetro da misericórdia. Não é lícito? Não é lícito. Mas e a fome? Como é que fica a fome se tem a comida? No templo, quando Davi entrou, estavam também com fome. E eles não foram reprovados por Deus, não foram, Deus não os lançou fora, não lançou juízo contra eles, não. Por quê? Deus é misericordioso. Então eles estavam fazendo aqui um cavalo de batalha, colocando o sábado acima do Senhor do sábado, acima do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, notificando a eles, já apresentou duas situações com relação ao templo e com relação ao sábado. Então, com relação ao templo, Jesus disse aqui, olha, eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Então, as pessoas dizem, se jurar pelo templo é alguma coisa. Agora, com Jesus, já é diferente. Então, para eles, o templo é maior do que Jesus. Só que quando Salomão edificou aquele templo ao Senhor, ele disse, eis que os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu lhe tenho edificado. Então, a grandeza de Deus é algo imensurável que ele não cabe em construções humanas. Nós observamos isso na palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos irmãos lá da cidade de Corinto, ele deixou escrito isto. Aqui no capítulo 5 de 2 Coríntios, o versículo 1, está escrito: porque sabemos que se a nossa casa terrestre se desfizer... Não é esse texto aqui, mas eu vou me lembrar qual é o texto. Atos 17, lembrei-me, Atos 17 e o versículo de número 24, está escrito assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, encontramos aqui que este Deus poderoso, ele está acima de tudo e de todos, e que o templo que as pessoas colocam como algo santo e sagrado, e querendo menosprezar a pessoa de Jesus, nós vamos encontrar em vários pontos este assunto vindo à tona nas mais diversas situações. Então, quando nós olhamos para este ponto e observamos e vemos que estas coisas são da parte do homem, eles querem fazer disso uma norma, uma lei. Existem pessoas hoje que dão mais valor ao templo do que a Jesus. Por quê? Para eles o templo é mais significativo do que Jesus. E aqui Jesus já deixou claro, está aqui quem é maior do que o templo. Qual seria a utilidade de um templo se Jesus não pode estar presente naquele templo? A festa, há um hino que diz que a festa perde a graça quando Jesus não está presente. E, infelizmente, hoje há muitas festividades ditas religiosas que Jesus não faz parte. Jesus não está presente. Ele está excluído daquele ambiente, daquele convívio, devido à prática, ao comportamento daquelas pessoas que ali estão, que é deplorável. Isto porque as prioridades dele não são as prioridades da palavra de Deus. Quando nós encontramos aqui que Jesus próprio disse, está aqui quem é maior do que o templo, então o templo diante de Jesus, ele é insignificante.
Veja os discípulos. Quando Jesus estava sentado, eles vieram diante de Jesus, trouxeram a planta da estrutura do templo e disse: olha que pedras, olha que estrutura, olha que maravilha de templo. Jesus logo os corrige e diz: não vedes tudo isto? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então o templo, por mais belo e bonito que ele seja, se ele não for habitado pela presença de Jesus, ele não tem nenhum valor, não há nenhuma utilidade nele. E ele seguiu dizendo o seguinte, e aqui como eles disseram que no sábado não se podia fazer aquilo, porque o sábado estava consagrado ao Senhor, então Jesus diz aqui, no versículo 7, mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então Jesus é maior que o templo, Jesus é maior que o sábado. E há muitos hoje em dia que querem tornar o sábado maior do que Jesus, sendo que o próprio Jesus, no sábado, ele teve a sua atividade. Ele curou, ele libertou, ele socorreu, ele ajudou. E os discípulos aqui no sábado alimentaram-se. Isto porque Jesus estava vivendo com o espírito da misericórdia. A palavra de Deus diz que ele estava cheio de compaixão. Quando nós observamos outros pontos na palavra de Deus, quando a mulher samaritana foi tirar água na fonte lá de Jacó, Jacó tinha dado a José, e Jesus chega diante dela, a primeira coisa que ela fala é: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que cavou este poço e bebeu dele, ele e seus filhos, e nos deu este poço? Jesus é maior do que Jacó. Jesus é maior do que o poço de Jacó. Jesus é maior do que o templo. Jesus é maior do que o sábado. Jesus é maior do que Salomão. A palavra de Deus diz: nunca houve um homem com tanta sabedoria como Salomão. Mas Jesus disse: aqui está quem é maior do que Salomão. Quando falaram de Abraão, os fariseus, escribas, logo colocaram diante de Jesus: és tu maior do que o nosso pai Abraão? Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é maior do que Abraão. Jesus é maior do que Jonas. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jesus estaria também no seio da terra. Então observamos que Jesus é maior que o templo, Jesus é maior que o sábado, Jesus é maior que Abraão, Jesus é maior que Jacó, Jesus é maior que Salomão, Jesus é maior do que Jonas. Então observe aí, Jesus está acima de tudo e de todos. E as pessoas, às vezes, se apegam às coisas, aos profetas, ao dia da semana e desprezam a pessoa do Senhor Jesus. Mas aqui nós encontramos Jesus fazendo esta correção e dizendo a eles: aqui está quem é maior que o templo e aqui está quem é Senhor do sábado. O sábado não foi feito por causa do... O homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem, para ser o dia de descanso na semana. Portanto, o Senhor Jesus é maior do que o sábado. Então aqui ficou claro, quando Jesus deu essa resposta para os fariseus, que eles tinham o templo como algo intocável, como algo santo, que tudo que estava no templo era santificado. Mas eles esqueceram-se. Se neste templo não couber a pessoa de Jesus, esse templo está falido. Hoje, muitos templos, na atualidade, não têm acesso para Jesus. Jesus não tem oportunidade, está ali, tal a condição em que eles se transformaram em valorizar e idolatrar o templo, esquecendo-se de que Jesus
é maior do que o templo e ele é o Senhor da glória. Outros fazem um cavalo de batalha com relação ao sábado, mas estes também se esquecem que Jesus, até do sábado, ele é Senhor. Então não há ninguém que se compare a Jesus. Jesus está acima de tudo e de todos, mas Jesus é cheio de graça e de misericórdia. Ele está sempre disponível e atento a socorrer os necessitados. Não importa o lugar, não importa o dia. Jesus está sempre pronto a vir ao encontro do carente, do necessitado, para socorrê-lo. Então, Jesus é maior do que o templo, Jesus é maior do que Abraão, Jesus é maior do que Jacó, Jesus é maior do que Salomão, Jesus é maior do que Jonas, Jesus é maior do que tudo. Então aqui encontramos, e ele é o Senhor do sábado, o Senhor dos dias. Todos os dias para Deus são dias iguais. Então nós encontramos aqui que em Jesus nós não devemos deixar mais sermos persuadidos e pressionados com relação a templo, a dias e a comidas, porque tudo isto são coisas passageiras. Mas o que importa é o nosso coração estar em sintonia com a vontade de Deus e Jesus está entronizado no nosso coração. Se Jesus estiver dentro do nosso coração, tudo vai bem. Por quê? Porque é Ele que comanda, é Ele que domina, é Ele que dirige, é Ele que orienta. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Agora as pessoas ficam, às vezes, criando problemas por questão de dias, de meses, de templos, de comidas e de tantas coisas que não têm utilidade. Deus abençoe a irmã Doraci. Então, quando Jesus disse, pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. Se colocar o templo maior que Jesus, perdeu-se a visão do Calvário, perdeu-se o reconhecimento da salvação, porque está fazendo de um lugar um centro de adoração sem Jesus, sendo que Jesus é o único que deve ser adorado. Não o templo, não o sábado, não a comida, não as coisas, mas Jesus. A Ele que devemos adoração. E ele diz que até do sábado o Filho do Homem é Senhor. Então, quando vamos olhar por esse texto, nós vamos encontrar que Jesus está num lugar acima de tudo e de todos, e ninguém se compara a Ele. Ele é maior que os anjos, Ele é maior que o sacerdote, Ele é maior que o sacrifício, Ele é maior que o templo, Ele é maior que Abraão, Ele é maior que Jacó, Ele é maior que Salomão, Ele é maior que Jonas, Ele é maior do que tudo que há. Portanto, o nosso interesse é estarmos ligados a Jesus. É isto que importa. Com Jesus, não dependemos de templo, não dependemos de dias, não dependemos de coisas. Com Jesus, estamos certos e seguros, e com Ele, habitando no nosso coração, Ele vai nos conduzir por um caminho brilhante de luz, de paz, de vitória, e vai nos levar à presença de Deus. Pensa e reflita sobre isto. Quando alguém lhe disser que o templo é melhor, é mais santo do que Jesus, ou que o dia da semana é mais importante do que Jesus, você possa dizer com todas as letras, o próprio Jesus disse, está aqui quem é maior que o templo, está aqui quem é Senhor do sábado. Então quem é maior? Jesus. Sempre maior. Jesus é maior do que tudo e do que todos. Reflitamos sobre este ponto e não nos deixemos enganar por quem quer que seja para mudarmos a prioridade. A nossa prioridade é Cristo em nós, esperança da glória. E assim ficaremos e seguiremos até o nosso último dia, quando seremos levados para a presença do Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.